Eu queria falar que nós vamos ter um pouco da matéria, eu não sei se vai pôr ali, doutrinas básicas da Bíblia. Meu Deus, que assunto fascinante. Essa disciplina, ela é extremamente importante para o corpo de Cristo. Eu mesma, antes de ir para o Rema, eu era bem ignorante a respeito desse tema. Mas o que tem para estudar em Hebreus 6, né? Vai ficar uma matéria inteira só lendo Hebreus capítulo 6? Não, essa disciplina, ela é fundamental para cada filho, cada filha de Deus. E eu gostaria de começar lendo aqui no nosso módulo, hoje tem que fazer a propaganda do Rema, o pastor vai fazer melhor no final. Mas esse livro que eu trouxe aqui é o nosso material do Rema. Nós chamamos de módulo de estudo. Ele contém todos os conteúdos que a gente estuda na escola, com as referências bíblicas, os exemplos. É um material bem completo que a gente usa na escola. Quando você faz a matrícula, você recebe esse material. Quem aqui já fez o Rema? Levanta a mão. Olha, o vereador que faz Rema é bem sucedido. Graças a Deus, Jesus. E você, rapaz, camarada, não fez ainda? Você está atrasado, moço, te alinha. Então, para poder ajudar ele com mais eficácia, que as lutas estão chegando, mas a vitória é nossa. E o conhecimento da palavra é uma arma poderosa, mais do que palavras de homens. E aí, esse material, ele é tão bom, ele é tão bem assim elaborado, ele tem os temas, tem os conteúdos. A gente vai para o Rema, leva, obviamente que a Bíblia é o nosso material, né, indispensável. Tem que ter. Eu teve um aluno que perguntou se tinha que levar a Bíblia para o Rema. Bom, é um curso bíblico, eu acho bom levar a Bíblia, né? A gente vai usar a Bíblia. Então a Bíblia é o nosso material indispensável, mas a gente tem um módulo. E tem na página 101 do nosso módulo, esse mesmo material a gente vai usar no Remo quando a gente for estudar lá. Eu queria ler a introdução desse material para a gente poder começar. Tem uns versículos que eu vou ler, as meninas da equipe de mídia lá, as midianitas, vão passar aqui já pra gente. E algumas coisas que eu vou ler também. Não dá tempo da gente esmiuçar, passar slide. É só uma aula demonstrativa, é só um pouquinho. Eu tenho pouco tempo para mostrar alguma coisa aqui. Mas o intuito é que você tenha vontade de aprender mais e se matricule. É uma armadilha, pronto, falei. É para você ter vontade de aprender, se matricular e aprender o resto lá na sala de aula. Aí, aqui na página 101 do material sobre doutrinas básicas da Bíblia, primeiro parágrafo, eu vou começar lendo aqui. Quem quiser, por enquanto eu estou lendo, você pode abrir em Mateus capítulo 7. Eu não sei se nós vamos ler o texto todo, temos muitas outras escrituras para ler. Mas quem está tomando nota, tem gente anotando, maravilhoso, já está se acostumando como se fosse a aula do Rema. Mateus capítulo 7, do 24 ao 29. É a parábola dos fundamentos que Jesus vai mencionar aqui. Se você quiser tomar nota, Mateus capítulo 7, versículos do 24 até o 29. É o que a gente tem escrito aqui. Daí a introdução fala assim, queria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Nenhuma estrutura, ela pode ser construída ou edificada sem um alicerce. Aqui ele está exemplificando sobre construção física mesmo, de um prédio, de uma casa. Jesus, o próprio Jesus, ele falou sobre a insensatez de construir uma casa sobre a areia e aconselhou-nos a edificar a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna, que é a palavra de Deus. Nessa parábola, eu queria ler com vocês Mateus 7. Eu vou preferi fazer a leitura para a gente poder prosseguir daqui com esse contexto. Então Jesus, eu tenho transcrito, a propósito, o nosso material, ele tem todos os versículos transcritos. Você pode levar para o trabalho, você pode levar para outros lugares para você estudar, né, sem ter que necessariamente levar a sua Bíblia, ou se você a tem no celular também facilita, mas a gente já deixa todos os textos principais aqui no material para facilitar seu estudo, para você revisar para a prova. É bem bom. Está escrito aqui, Jesus falou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com muito ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com muita força, com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele
exemplificou aqui Jesus sobre essa solidez de uma casa física, uma construção, quando ela é edificada sobre o alicerce correto. E colocando como um exemplo para a vida espiritual, ele diz assim: quando você constrói a sua vida espiritual sobre o fundamento da palavra, você fica firme no dia mau, nas tempestades, naquilo que vem contra a sua vida. Então, estudar sobre doutrinas básicas da Bíblia é colocar um fundamento sólido sobre a nossa fé. É colocar uma base tão forte, tão firme, que mesmo que situações adversas venham, como chuvas e rios, que é um exemplo aqui de situações difíceis, a nossa vida, a nossa casa espiritual, ela não vai desabar. Quem aqui já passou tanta luta nessa vida, mas está em pé, graças a Deus? Eu e nós 7. A gente está em pé por causa da palavra. Então Jesus disse: olha, a sua casa espiritual, ela tem que estar bem edificada. E no rodapé aqui da página, terminando essa introdução, o material diz assim: esta matéria, doutrinas básicas, trata justamente desses alicerces sobre os quais nós firmamos a nossa fé. Essa matéria tem o propósito de nos apresentar os fundamentos que encontramos na palavra de Deus, que darão respaldo à nossa vida cristã de forma forte e equilibrada, para que nos momentos de tempestade a gente permaneça inabalável. Quem aqui quer ter esse tipo de fé? Quem aqui quer ter esse tipo de estrutura na sua vida, que você consiga se manter crente, firme e alegre mesmo no dia mau? O conhecimento da palavra, ele proporciona isso para a nossa vida. Aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 6, que na verdade é a escritura base da nossa disciplina Doutrinas Básicas. Ela se encontra aqui em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. A matéria toda, ela é baseada nesse versículo de Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Está escrito, posso ler? Aleluia, Senhor. Todo mundo trouxe Bíblia? E quem não trouxe, tem a misericórdia que passa ali. Colocaram a misericórdia já, então vamos ler. Por isso, pondo de parte, aqui o escritor aos Hebreus, ele está falando com os irmãos lá de Hebreus. Olha, colocando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, nós deixemos-nos levar, para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse versículo aqui, a gente vai ficar 7 dias de aula estudando sobre ele. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta e segunda. São 7 dias alternados de estudo, onde a gente vai entender o que tão de importante tem nesses versículos. Se a gente for contar, veja, quando o escritor ele começa a elencar essas doutrinas que são, ele começa falando de arrependimento de obras mortas, aí vem a fé em Deus, aí vem o ensino de batismos, número 4, imposição de mãos, número 5, ressurreição dos mortos e número 6, juízo eterno. Era para deixar aqui, né? Esse é meu lenço ungido, rapaz, que eu vou fazer uma doutrina com ele, me dê. Não, tô brincando, pode jogar fora. A bichinha é tão boazinha, a diaconisa daqui. Fica aí, filha, fica à vontade. Ora por mim em línguas aí, pro povo entender, viu? Fica aí comigo, pega junto comigo. Então, o escritor aqui, ele vai alistar 6 doutrinas. Gente, é tão interessante aqui, eu queria tanto falar muito mais. Ele vai dizer aqui, olha, a gente entender sobre arrependimento, sobre fé, sobre os batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, isso aqui é o ABC da fé. É o básico, ele chama de doutrinas elementares. A palavra elementares significa algo que é básico, que é fundamento, que é alicerce. E quando a gente vai ver o que está sendo ensinado por aí, em algumas partes do corpo de Cristo, a gente vê que a ignorância bíblica, ela é tão grande, que mesmo essas doutrinas sendo elencadas como básicas, as pessoas não sabem definir, elas não conseguem entender. Os jovens de hoje, por exemplo, algumas partes do corpo de Cristo, elas sequer conseguem definir o que são essas doutrinas básicas. E o escritor vai chamar isso aqui de básico. E essa igreja já tinha um tempo que era crente, tinha décadas já onde o evangelho havia sido pregado, e esse pessoal aqui, crente velho já, eles estavam patinando ainda na doutrina básica. E o farisaísmo entrou, e o gnosticismo entrou, e doutrinas
de demônios entraram na igreja, se misturando, e esses irmãos aqui nem conseguiam discernir que essas doutrinas não eram bíblicas, porque eles falharam no ensino do básico. Mas essa não vai ser a nossa realidade. O básico da fé, que são esses pilares. Irmãos, esses 6 ensinos aqui que a gente vai ver nessa matéria, eles são pilares, eles são o básico. E a partir desse fundamento, a gente começa a construir coisas em Deus que são sólidas. Porque se eu não entendo que o evangelho começa com arrependimento, irmãos, não se assuste mais. Dentro das igrejas, das nossas igrejas, é possível que tenham pessoas que congreguem, que sirvam, que dizimam, mas que não nasceram de novo. E o requisito para subir para o céu não é ser membro, nem fazer o rema necessariamente, é nascer de novo. Então o evangelho começa com a palavra arrependei-vos. O primeiro sermão do profeta João Batista foi arrependei-vos. Arrependimento de obras mortas é a primeira doutrina elencada aqui em Hebreus 6. Então o arrependimento, ele é o início de tudo. E arrependimento é mudança de vida, mudança de obras, mudança de pensamento. Se não houve mudança, não houve novo nascimento. Se não houve novo nascimento, não houve arrependimento. A primeira doutrina já falhou. E sem arrependimento eu não vou entender que eu tenho que ter fé só em Deus, não nas minhas obras. Eu não vou entender a importância do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, do batismo no corpo de Cristo, dos pelo menos 4 ou 5 batismos que a Bíblia fala sobre eles. A gente vai aprender. Eu também não vou entender a importância da imposição de mãos, que é tão banalizada no nosso meio. Qualquer um coloca a mão na cabeça de qualquer um. Está errado. Foi banalizado. Tudo bem até aqui? E eu também não vou entender sobre a ressurreição dos mortos, porque eu estou esperando uma trombeta soar e o meu nome ser chamado. Eu estou esperando. Toca a trombeta. Eu acredito na ressurreição de mortos, porque eu acredito que eu vou para o céu, porque eu acredito que Jesus morreu por mim, e porque eu acredito que eu sou salva. E porque eu acredito em tudo isso, eu acredito na última elencada aqui, no juízo eterno. Que vai haver uma prestação de contas de toda a alma humana na terra, quer seja para viver eternamente com Deus ou banido dele. Então essas doutrinas aqui, elas são a base da igreja cristã. Amém, gente? E aí, a gente vai seguir aqui, glória. A importância bíblica da doutrina correta. Aí eu quero, esse é um tópico que tem na página seguinte. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, por favor. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler aqui 3 versículos, do 1 ao 3. Eu vou seguir como que está aqui, até o meu tempo me permitir ler. 2 Timóteo, capítulo 4, nossa, que escritura maravilhosa. Eu tenho ela elencada aqui, eu trouxe a Bíblia porque eu vou ler alguns que não estão aqui, mas já está transcrito aqui para mim, então vocês abrem aí na Bíblia de vocês. 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Posso ler? Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando com o jovem pastor Timóteo. Ele fala assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, pelo contrário, eles irão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Uau, quem ama essa escritura? Eu amo. É a mesma pergunta, eu mesma respondo, tá bom? Mas quem quiser responder comigo, responda, tá bom? Eu amo tanto essa escritura. Esse versículo, esses, nós lemos 3, eles são um retrato tão atual da nossa sociedade, da igreja como ela se encontra na terra. Paulo diz, olha, vai chegar um tempo que o pessoal vai estar tão rebelde contra a palavra, tão
rejeitando tanto a sã doutrina que eles vão querer perto de si somente pessoas que falem o que eles querem ouvir. Quem acredita que esse é um quadro muito atual de como a igreja de Cristo se encontra hoje? Amém, pessoal? A gente vê pessoas que não gostam de um culto de ensino, que não vê a importância ainda de estudar a palavra, são ignorantes quanto a conhecer um pouco mais da Bíblia. Você oferece um livro, parece que você está xingando a pessoa. Eu entendo que leitura é uma questão cultural na nossa nação, na verdade, de falta de cultura da nossa nação. É muito mais, uma questão muito mais enraizada. Mas a igreja tem que fazer a diferença, começando a ler, pelo amor de Deus. Crente tem que gostar de ler livro, Bíblia, nem que seja no celular, no e-book, não importa, meu filho, numa pedra, você tem que ler. Amém? Tem que ler. Então, quando a gente fala sobre leitura, sobre estudo, o pessoal foge. A Bíblia fala que chegaria um tempo em que essas pessoas, elas buscariam apenas ouvir aquilo que lhes agrada. Por que as igrejas Verbo da Vida? Agora eu vou falar da igreja, não estou falando do Rema. Estou falando da minha denominação, onde eu sirvo. Por que na minha denominação, Verbo da Vida, as pessoas entram, se sentam e vão embora muitas vezes? Algumas delas. Porque elas consideram o ensino, esse ensino é duro demais. Não, irmãos, a turma está tão acostumada a ouvir abobrinha que quando ouve a sã doutrina, elas ficam gripadas, espiritualmente falando. Elas têm aquele choque. Mas Paulo disse, olha, esse tipo de ensino que só diz o que você quer ouvir, ele é danoso, ele é falso. Ele te acomoda, ele afaga o seu ego, ele omite a verdade e impede você de crescer. Amém, Senhor? Se eu mesma pregar, se eu mesma der amém, vai ficar mais caro. Porque vocês têm que dizer pelo menos amém pela fé. Diga amém. Amém. Então, Paulo disse, cuidado para inclusive você não fazer parte desse time de pessoas que só querem ouvir aquilo que é legal de ouvir. Geralmente palavras de confronto, elas produzem em nós, irmãos, um fruto saboroso depois, que dura, que exala um perfume diferente. Amém, gente? E esse tipo de, entre aspas, mestre, estão se espalhando como uma praga nas igrejas e no corpo de Cristo. Juntando pessoas numa linguagem emocional, sentadinho numa cadeira, meia luz, chorando. Irmãos, isso não é evangelho, isso é uma coisa fora do evangelho, diferente do evangelho. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Estou na igreja certa. Então, olha, na outra página, ele vem dizendo aqui que como cristãos, quem é cristão aqui? Quem nasceu de novo? Aleluia, Senhor. Como cristãos, não temos compromisso com doutrinas de homens. Não temos compromisso com doutrinas de homens. Irmão, como é que eu sei que uma doutrina é de homem e que uma doutrina é de Cristo? Estudando no Rema. Amém? Você vai começar a ver nas escrituras mostrando características de ensinos que foram adulterados. Por que gasolina adulterada detona o motor? Porque aqueles ingredientes no combustível adulterado, o próprio nome já diz, eles não eram para estar ali. Adulterou, modificou, trouxe dano. Tudo que é adulterado, adultério, adulterado, são palavras que trazem uma conotação de prejuízo. Então, o ensino bíblico adulterado tem levantado uma geração de crente fraco, de crente modinha, de crente que não, mas essa palavra foi muito dura, me confrontou. Jesus não era assim. Que Jesus você conhece? Jesus sempre confrontou o erro de forma amorosa. E essas doutrinas misturadas, lá no Rema, nessa matéria, a gente aprende a entender o que é de Deus e o que não é. Irmãos, tem muita coisa em nome de Deus que não é de Deus. Amém? E aí eu quero que você abra aí sua Bíblia, fazendo um favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas eu achei que fosse uma aula que a gente fosse correr, cair na unção. Não, irmãos, hoje a gente vai cair na real primeiro, tá bom? Na outra aula a gente cai na unção. Vai que cai, né? Mas hoje é cair na real mesmo. Rapaz, o negócio tá ruim, lá fora tá tudo ruim, eu preciso ir pro Rema. Eu preciso estudar para não virar estatística, tá bom? Então
Então vamos lá. Mateus 15, versículo 9. Aqui é Jesus falando. Está escrito, vou ler aqui. E em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está dizendo: toda a adoração, todo o serviço prestado a mim, que não está fundamentado na palavra, é em vão. É obra humana e não tem a mão do Senhor. E por conseguinte não tem resultado e não tem resposta. E não tem galardão e vai ter juízo. Uau, isso é sério, né? Todos eles me adoram. No entanto, esse ensino no qual eles baseiam a sua adoração é falso. Então Deus, ele só recebe o que for autêntico na palavra, na sã doutrina, com aquilo que, de acordo com aquilo que ele deixou escrito. Fora disso é coisa de homens. Amém, irmãos? E aqui diz em seguida: tampouco nós devemos ter compromisso com a nossa denominação quando esta está fora dos parâmetros da palavra. O nosso compromisso é com aquilo que a palavra de Deus apresenta como verdade, devendo essa ser aceita e acolhida com mansidão. O Rema, a escola Rema, não é da igreja Verbo da Vida. As escolas Rema, algumas unidades funcionam no mesmo prédio da igreja Verbo da Vida, mas são instituições diferentes, CNPJ diferente e visão diferente. Igreja é igreja, escola é escola. Então, essa questão de denominação no Rema, não existe nenhuma barreira sobre isso. Qualquer denominação pode ser aluno do Rema. Teve 16 anos, sabe ler e escrever, quer aprender a Bíblia, venha. Só isso. Irmã, é só isso, só. Quando chegar aqui a gente lhe ajeita. Lhe ajeita, passa verniz, lixa você, passa o reboco, coloca o azulejo, a fachada fica linda. Mas não é só a fachada não, é dentro e fora. A obra é completa. Amém? É uma vida bonita por fora e bonita por dentro. Aquele crente que é todo certinho na palavra. Então, todas as denominações são bem-vindas, todas as igrejas que professam a fé cristã, inclusive nossos irmãos católicos da carismática, a gente recebe esses alunos, eles são nossos irmãos em Cristo. Existem muitas pessoas lá que são nascidas de novo e servem a Cristo, e muitas aqui que nunca nasceram de novo. Aleluia, Senhor, aleluia. Aí, continua dizendo aqui, deixa eu ver, viu? Jesus diz que todos os dias no templo, a Bíblia diz que Jesus todos os dias ensinava no templo, e que todos, quanto ouviam o seu ensino, ficavam maravilhados. Por quê? Porque era um ensino diferente, um ensino ungido, que tinha Deus como foco, a salvação como propósito, não o engrandecimento do homem. Toda doutrina que coloca o homem no centro, na ênfase, no holofote, pode confiar em mim. Aí tem uma doutrina misturada. O evangelho não é para promover homens, é para promover o reino. O evangelho não é carreira profissional que a gente vai galgando e crescendo. É estilo de vida de renúncia e compromisso. Então, esse estilo de vida de Jesus, de focar em Deus, de elevar sempre o Pai, ele sempre honrava o Pai. Não, eu só falo o que eu ouço meu Pai falar. Eu só faço o que meu Pai me manda fazer. Ele sempre exaltava o Pai. Assim como o Espírito Santo sempre exaltará Jesus. Toda obra que não exalta Jesus, irmãos, é uma obra com inspiração demoníaca, que tem uma mistura ali que não é necessariamente bíblica. Amém? Evangelho não é para enriquecimento material, é para a gente crescer como gente, como pai, como mãe, como ser humano, como marido, como esposa, como filho. Enriquecimento material ou bens materiais, eles são uma consequência de uma vida com o Senhor. Eles não são um propósito, nem o fim. Eles são uma consequência que vem para a nossa vida. Então, todo o evangelho focado demais em ascensão financeira, irmãos, não é o propósito de Jesus, do reino de Deus. Amém? E aí, eu coloquei mais alguma coisa aqui, anotei, também tem no material assim. Jesus não era o único a apresentar. Olha isso aqui, irmãos, ouça isso aqui, vai ficar agora bem assombroso, e eu amo essa parte. Jesus não era o único a apresentar uma doutrina, pois o diabo e os demônios também têm as suas doutrinas. Oh, glória! Amém, amém? Aí, a gente acabou de ler aqui na outra página, vamos ler 1 Timóteo 4:1. Não, já tem listado aqui na minha Bíblia, no meu material. 1 Timóteo agora 4:1. Vamos lá.
Ô glória, o tempo aqui, esse relógio ele é filisteu. Tenho certeza que ele trabalha contra o povo de Deus. É verdade. Quando a gente está lavando uma cambada de roupa, a hora não passa assim, né não? Passando 8 camisas de botão, não passa assim. Vamos lá, quando a gente está se divertindo aqui, o negócio passa rápido. Estão se divertindo? Sim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Está escrito, olha aqui Paulo mais uma vez com Timóteo de novo. Ele diz, ora, o Espírito, com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Ora, o Espírito, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns desviariam da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uau! Esse versículo ele é muito claro quando diz que nos últimos dias, lugares que se chamariam de obra de Deus, ou de casa de Deus, ou de palavra de Deus, na verdade, eles seriam ensinos inspirados, não pelo Espírito Santo, mas por demônios. Foi o que nós acabamos de ler. Ensinos, irmãos, que subliminarmente, de uma forma muito indireta, camuflada, eles tiram a glória de Jesus, colocando a glória no homem. Eles tiram a suficiência da cruz, colocando obras como um meio de salvação. Tudo aquilo que coloca a cruz como insuficiente é doutrina de demônio. Tudo aquilo que exige uma prática que complete a cruz é doutrina de demônios. Nunca nenhum de nós é capaz de produzir obras para salvação. Nenhum de nós. O único foi Jesus. As obras não são necessárias para a salvação. Nós praticamos boas obras depois da salvação como uma prova do novo nascimento. Como uma prova, algo que valida o nosso novo nascimento. A gente muda as obras, deseja fazer obras que agradem a Deus, mas não as fazemos para receber salvação. Amém? E Paulo diz aqui, olha, essas doutrinas, elas são ensinadas por pessoas que saíram do meio da igreja. Eles se apostataram da fé, desviaram da fé. Ora, isso significa que um dia eles estavam na fé. Eles estavam ensinando sobre fé. Eles estavam nos púlpitos ensinando a sã doutrina. Mas por alguma razão escusa, esses homens se desviaram da fé e foram ensinar aquilo que o Espírito Santo não inspirou. Isso é muito perigoso. Isso está hoje acontecendo agora no nosso meio. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa: internet é um hospício. É tanta coisa absurda, tantos depoimentos em vídeos rolando recentemente por aí. Eu sou assim, assado, mas Deus me usa. Será que é Deus que está usando? Impossível. Porque aquele tipo de união não foi Deus que uniu. Entenderam o que eu falei? Então Paulo diz, olha, toma cuidado, porque os demônios também têm doutrinas. Eles ensinam também, um ensino tão suave que parece tão legal, parece tão bom. Eu entro como eu tô, saio como eu tô e ninguém me cobra nada. Irmãos, o evangelho que não cobra mudança não é evangelho. Jesus disse para aquela mulher, você foi pega em adultério, eu te libero, vai, mas não peque de novo. Em outras palavras, mude o seu estilo de vida. Pecado é desviar o alvo, é amartia essa palavra. Desviar o alvo, não desvie de novo. Ande no que eu te dei, liberdade, santidade, vida livre. Não peque de novo. Não é você chegar como tá, ficar como tá e continuar como tá. Irmãos, isso não é evangelho. Tem que confrontar, tem que mostrar a verdade, chamar para a santidade. Amém? Tá bom esse ensino? Tá. Amém, irmãos? Tá. É de Deus, né? Então vamos lá. Os fariseus também tinham a sua doutrina. Então a gente vê Jesus ensinando a sua doutrina, os demônios tinham a sua doutrina, os fariseus tinham a sua doutrina. São muitas doutrinas, mas só uma doutrina é bíblica, aquela que está baseada na palavra, que glorifica o nome do Senhor. E eu declaro que nenhum de vocês aqui serão enganados por doutrinas estranhas, doutrinas que amedrontam, que aprisionam, que roubam seu dinheiro, que tem cara de piedade, mas negam o poder de Deus, como Paulo disse. Homens com astúcia, com a mente cauterizada, tentando, sabe, tirar pessoas das igrejas. Vamos numa reunião ali, deixa eu lhe dizer que essa reunião, vamos numa reunião ali, é cilada. Bino é cilada, não vá. Tem umas reuniões que é melhor você ficar em casa, meu filho, passando uma roupinha,
descongelando um frango, dormindo, fazendo alguma coisa útil, é melhor você ficar em casa. Se não tiver culto na sua igreja naquele dia, tem umas reuniões que são estranhas, de pessoas que se reúnem com os motivos mais estranhos, em nome de Deus, mas não tem nada de Deus ali. E é numa dessa que você entra e cai. Muitos irmãos caíram da fé por causa desses lugares. Ditos em nome de Deus, do fogo, do isso, do aquilo, um rancho daquilo lá. Meu filho, fica em casa. Hashtag fica em casa. Amém, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Então, aí eu vou continuar aqui. No entanto, olha isso aqui, ouça bem. Qualquer ensinamento que contrarie as verdades estabelecidas por Jesus deve ser anátema, ou seja, condenado à destruição, totalmente descartado, desconsiderado por aqueles que decidem seguir a sã doutrina da palavra de Deus. Amém? A gente vai dizer não, a gente vai agradecer lê esse livro aqui, tão bom. Não leia não, leia esse aqui. Amém? Esse aqui é bom. É um livro que a gente indica esse livro é maravilhoso. Edifica o seu fundamento, do pastor Rick Renner. 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Parte desse material foi feito desse livro. Gente, um livro todo na palavra. Eu li esse livro, já reli esse livro. São livros que a gente indica, porque a gente tem segurança de indicar para ser um material a mais para você aprender. Então são literaturas que edificam a nossa vida. Eu trouxe para mostrar para vocês. E a gente tem no Verbo Shop, né, filha? A gente tem ali. Investe, gente. Um dinheiro aqui é mais barato do que uma pizza, que você come agora, depois bota para fora. E não fez bem nenhum, ainda lhe engordou. Compra esse livro para aprender a não ser manipulado, marionete na mão dos espertalhões que se dizem ministros do evangelho. Não, eles são ministros do próprio ventre. Apacentam o próprio ventre para extorquir, para manipular pessoas. Amém? Mas o povo dessa igreja é vacinado, amém? Não é qualquer conversinha que eu não vou não. O pai disse que não, mamãe também. Não vou, pode não, minha mãe não deixa não. Amém? Você não vai. Então, ele continua aqui dizendo. Agora eu quero ler Hebreus com vocês, capítulo 13. Oh, glória a Deus. Versículo 9. Hebreus 13, 9. Hebreus capítulo 13 e versículo 9. Aonde o escritor aos Hebreus vai dizer aqui, eita, que essa escritura é boa, viu? É topada demais. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para ler tudinho para vocês. Eu não vou deixar de dar nada, vai dar tempo de dar tudo. Hebreus 13, 9. Está escrito, posso ler? Ele está aconselhando os irmãos aqui. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito nenhum os que com isso se preocuparam. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Gente, para de se enredar com doutrinas que proíbem comer isso, proíbem comer aquilo. Entrou uma turma dentro da igreja embaraçando os irmãos, tirando a liberdade deles de cultuar a Deus, impondo regras, impondo normas pesadas demais para carregar, trazendo de volta o legalismo que o evangelho tinha tirado. Tudo aquilo, irmãos, que exige uma obra minha para que eu me torne mais santa, no sentido de alguma coisa que eu faça externamente, não é do Espírito, é jugo. A única coisa que Deus exige de nós é santidade. É o que sai do coração e não o que entra que contamina. Não come isso, eu não como isso porque é pecado. Mas aí fala mal da vida do outro, vê pornografia, é fofoqueiro, compra e não paga. É melhor comer o bode. É melhor comer a buchada. É melhor comer a cabeça do bode e não falar da vida do próximo, amém? Come a cabeça do bode, mas não fala dos outros. Então essa galera estava entrando na igreja, turbando a mente dos irmãos, causou uma confusão tão grande que o escritor aos Hebreus ele teve que parar de dizer: gente, não se deixe envolver, seduzir. Tem
correntes que o pessoal manda no zap quase todo dia. Tem umas ovelhas que precisam de mais oração que outras, né? Eu quis dizer isso. Aí manda a corrente das 6 horas, a corrente das 6 da manhã, a corrente das 18, a corrente das 24 horas. Que tanta corrente. Tem mais corrente do que o J. Alves lá, o vendedor de corrente. Então, mas tem que fazer essa corrente para Deus poder abençoar. Isso é um tipo de legalismo. Isso é uma forma sutil de enredar pessoas e prendê-las a determinado tipo de ministro que cobra R$50 por cada corrente. Eu já soube. 3 correntes, R$150. Comprava uma brujinha, pagava o rema. Não é possível uma corrente cara dessa. E aí quase sempre tem dinheiro envolvido nessas artimanhas, né? Isso é reprovável. Amém, irmãos? Isso é imoral. E aí o escritor, ele diz aqui, gente, cuidado, não se deixe envolver por essas coisas. Eu amei quando ele usou a palavra estranhas aqui, porque isso aqui é o mínimo para dizer do hospício que a gente vê nas internet. Não tem umas coisas estranhas, pastor? Umas roupas, uns rituais, umas coisas estranhas, amém? Estranhas demais, cruz credo. E aí, amor, tem horas que, amor, veja isso aqui. Amor, em nome de Jesus, o que é isso? É uma coisa tão, é mais do que estranha que o pastor fica assombrado. Se meu filho sair, é doutrina de demônio. Passa esse vídeo. Porque não é possível que as pessoas... Falta de conhecimento. Então ele diz aqui, tem uma nota na minha Bíblia aqui no rodapé. A propósito, uma Bíblia boa de estudo. Anota aí para você aprender. Bíblia de estudo, plenitude. Bíblia boa de estudo, com nota de rodapé, palavra no grego, no hebraico, mapa, tem tudo. Pense numa Bíblia boa. Essa aqui. A nota diz assim, desse versículo 9. Uma das principais causas de queda na fé é a doutrina falsa e diferente. Uma das principais quedas, né, da fé, quebra dessa fé, dessa firmeza em Cristo, é a doutrina falsa e nova. Por que o povo gosta tanto de novidade? Se a palavra está funcionando, se o que está escrito, irmãos, a maior novidade já foi escrita aqui, não precisa de tanta novidade. Ali tem uma doutrina diferente, ali estão fazendo um culto agora diferente. O povo agora não fica de frente, fica de costa. É o que, rapaz? Aqui dava até para ficar, porque o palco ficou tão bonitinho. Eu ficaria, mas é um pouco estranho. Tem gente pregando de costa, que não é para olhar para a pessoa, porque Deus revelou que tem que dar glória só para Deus e não para homem. Como que eu estou pregando para você e estou dando glória? O que é isso? Doutrina estranha. E aí esse tipo de novidade, ele é uma das principais causas da quebra, né, da fé. Olha que interessante o que ele colocou aqui nessa nota. Observe que a palavra doutrinas está no plural. A verdade, a sã doutrina, está sempre no singular. Porque quando Jesus fala a minha doutrina, a doutrina da fé, quando Paulo fala a sã doutrina, sempre que você vir na Bíblia a palavra doutrina, referindo-se às escrituras, ela estará no singular. Porque é uma doutrina sólida, estável e inabalável, que não muda. Essa palavra era poderosa 1000 anos atrás. Daqui 1000 anos ela continuará sendo poderosa, porque ela é a santa palavra de Deus, imutável e que nunca perderá o seu poder. É a doutrina. Quando a Bíblia fala de doutrinas no plural, sempre se refere a seitas, a heresias, desvios doutrinários, porque são diversos e estranhos. Tudo no plural. Tem uma escritura, eu quero que você abra comigo. João, Evangelho de João, capítulo 7. Nós já estamos encerrando. João 7. A gente vai ler o versículo 17. Isso, neném. João 7, 17. Vamos lá? João 7, 17. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Está escrito. Posso ler? Alguém disse não, eu vou esperar. Posso ler? Quem disse não, meu Deus, você está brincando? Já abriu? Posso ler? Posso. João 7,17. Aqui é Jesus falando, tá bom? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, no singular, percebem? Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o que eu falo da parte de Deus, eu comprovo como sendo algo de Deus, porque está escrito. É uma doutrina sólida, já foi escrita, está no singular.
Outro versículo que eu quero que vocês leiam, 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo capítulo 4. Ô glória. A gente vai ler o versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Eu achei essa matéria muito maravilhosa de ensinar, de aprender, de estudar. É muito bom. É uma matéria muito boa. Eu nunca ensinei essa matéria, eu vou ensinar. Eu achei boa. Eu gosto muito de coisas sólidas, de doutrina, de fundamento, sabe? Coisas que são básicas. É muito bom, é muito seguro para a nossa vida. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. No singular, mais uma vez. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E existem dezenas de outros versículos se referindo à doutrina cristã no singular. Uma doutrina única, sólida, que não se divide, que não se transforma, que não precisa de mudança nenhuma, porque ela funciona para sempre, amém. Eu coloquei uma nota aqui também da minha Bíblia, eu vou encerrar com isso, que diz que o pecado na vida das pessoas frequentemente é o que leva essas pessoas a rejeitar a verdade e a sustentar falsos pontos de vista sobre o ensinamento da Bíblia, pois elas sabem, essas pessoas sabem que a verdade da palavra exigirá que elas se arrependam. Por isso que pessoas tiram versículos do contexto, abrem lugares se dizendo igrejas inclusivas, aonde lá dentro todo mundo convive com todo mundo do jeito que quer, mas está todo mundo agradando a Deus. Não está, porque está fora da doutrina. Um único formato de família foi criado em Gênesis 2:24. O que passar de Gênesis 2:24 é doutrina de demônio. O que passar de Gênesis 2:24 é obra humana, é doutrina estranha. No sentido mais estranho possível. Não, mas aqui tem Deus, aqui tem amor, aqui tem inclusão. Que tipo de amor é esse que aceita o pecado como sendo normal? Não normalize o pecado. Amém? Por que será que tem tantos versículos sobre levar a nossa cruz, sobre renúncia, sobre santificação, sobre mortificar a carne, sobre esmurrar a carne? Por quê? Porque evangelho é isso. É eu querer fazer o errado todo dia, mas todo dia eu escolher fazer o que agrada a Deus. Gálatas 5, irmãos, vai encerrar essa conversa dizendo, no 1 em diante, existe uma luta todos os dias da carne com o espírito. Quem você alimenta mais vai vencer essa guerra. Ninguém aqui faz o que quer apenas. A gente faz o que precisa ser feito. Eu tenho vontade de responder na carne, de resolver as coisas na força do meu braço. Muitas vezes. Muitas com M maiúsculo. Mas é muita que dá assim um assombro nos anjos. Mas aí eu lembro, uau, eu nasci de novo. Oh, eu represento o reino do Senhor. Que testemunho eu darei respondendo dessa forma? Se o ímpio responde do mesmo jeito, hipócrita que prega e não vive, não quero ser essa. Então é renúncia, isso é evangelho. Essa é a doutrina de Cristo. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é viva do mesmo jeito e me siga. Não é quando for confortável congregue e me siga. Congregai é imperativo, é bíblico, é ordem, não é opção. Amém? Acabou, porque eu sou uma pessoa que respeita o horário. Se não, pastor não me chama mais. Acabou. E poxa, eu queria muito que você comprasse esse livro. Eu tenho ainda 2 minutos. Eu queria ler. Esse livro fala sobre o que é arrependimento, o que não é e como praticar. Nosso fundamento vital, além do ABC da fé cristã. Você é um discípulo ou apenas um ouvinte? Olha que livro interessante. A gente já leva lapada só lendo o índice. Meu Deus do céu. Será que eu aguento? Aguenta, porque você é crente. Então, esse livro aqui é uma aquisição, irmãos, tão preciosa. É um investimento que você faz na sua vida, bem como no Rema. Se tem algum pai, alguma mãe aqui que tem filho que tenha 16 anos. Tem algum pai e mãe aqui que tem filho com 16 anos? Um conselho que eu te dou de amiga, de irmã em Cristo. Coloca seu filho no Rema. Daqui 2 anos, seu filho vai terminar o ensino médio.
Provavelmente ele está na primeira série do ensino médio, com 16 anos. Às vezes no segundo ano, que você começou mais cedo. Mas o fato é que daqui a um ano, ou mais um pouco talvez, ele vai estar dentro de uma universidade. E eu espero que você o envie para lá, tá bom? Filho não é para ficar dentro de uma bolha, não. Agora, é tão bom quando você deixa o seu filho no rema, aprendendo a palavra, sendo exposto à verdade por 2 anos. Ele entra naquele lugar com uma outra mente, com um outro fundamento bíblico, porque lá, irmãos, é um lugar hostil à nossa fé. Não prive seu filho de estudar, não. Se eu colocar meu filho numa federal, ele vai desviar. Se você ensinar a palavra desde pequeno, até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu creio na palavra. Eu creio nisso, ponto final. Por que eu creio assim? Porque está escrito assim, ponto final. Não discuto o que está escrito. Então é nosso papel investir na vida dos nossos filhos. Investe na vida do seu adolescente. Ah, mas ele está na última série do ensino médio, vai fazer medicina, por exemplo. Tem que estudar de manhã, tarde, noite. Vai ficar pesado ir para o rema segunda, quarta e sexta. É mais pesado ver seu filho desviar. É mais pesado lá que para frente, talvez, você ouvir seu filho questionando a própria fé, duvidando da própria fé, porque é isso que ele vai ouvir lá dentro. Mas se ele vai com a base da palavra sólida, se ele vai com um fundamento, como diz o tema desse livro, você vai ver seu filho se posicionar naquele lugar e sendo luz nas trevas. Porque esse é o objetivo de criar filho crente. É mandar para a universidade, é mandar para o campo missionário, é mandar para as empresas, é mandar para os fóruns, é para ser um ministro do STF, é para ser um juiz, é para ser um presidente da república, amém? Quem sabe o presidente da república não vai sair de Aracaju? Pode ser alguma coisa boa de Sergipe? Pode. O presidente, o futuro. Ó, eu creio. Fez o que este menino estudou no rema? Olha que bênção. Aleluia, Senhor. Ai, tá delirando a irmã. Não, irmãos, eu estou declarando o que eu creio. Porque o fundamento da palavra, alguém cheio da palavra, é um instrumento útil nas mãos do Senhor. E Ele vai colocar em lugares estratégicos na sociedade. A gente não pode se esquivar. Matricule seu filho, fale para os pais cristãos que têm filhos adolescentes. Olha, eu ouvi lá na igreja que é tão bom o rema por menino. Bota o menino. Ah, mas o menino não quer vir para o rema. Quem disse que ele tem opção? Ele não tem muita opção. Filho, mãe matriculou você. Os meus foi assim. Mãe já matriculou você no rema, já comprei sua farda. Olha que bênção. Aí eles, amém, mãe, que bênção. Eles tinham 2 respostas: amém, mãe, que bênção, ou amém, mamãe, que bênção. Escolheram manhã. Matriculados, foram para o rema, 2 anos no rema. O mais velho formado, ficou 5 anos numa faculdade, se formou em psicologia, sofreu assédio, a fé sendo contrariada lá dentro, tanta coisa que ele ouviu, mas ele se posicionou, ganhou professores para Cristo, ganhou colegas para Cristo, pregou Cristo lá dentro com a vida dele, quando tinha oportunidade falava, e hoje é um pastor auxiliar na nossa igreja, firmado na sã doutrina. O caçula está lá na faculdade, 7º período de direito, está lá dentro. Luz, é uma luz mais quieta, o outro era mais agitada, ela é uma luz calada, é uma luz clássica, uma luz meio MPB, mas é uma luz. O menino, aquele clássico, bota o óculos dele, o bigode. Cadê o menino do bigode? Aquele ali. Ele é da tribo dos bigodes. Então tá lá com o bigodinho dele, bota o óculos dele, pega o vademecum, sai marchando. Senhor, guarda esse menino. Vai crente, volta crente. Todo mundo sabe que ele é crente. Aleluia, Senhor. Fez o rema. Então é um tempo de investimento, não é tempo desperdiçado. Tempo de preparação não é tempo perdido, amém? Se você quer crescer como servo de Deus, não é só para quem tem ministério, não, absolutamente. O rema é para qualquer servo de Deus, dona de casa, profissional liberal. É para qualquer pessoa que tenha desejo de aprender mais da Bíblia. E se Deus tem uma chamada na sua vida, se melhor ainda, você vai estar equipado, desenvolvido para isso. Tá bom, irmãos? E firme na doutrina, porque os dias são maus, irmãos. A gente vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é, quando a gente está cheio da verdade. Amém? Obrigada, pastor, pela oportunidade. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.